Paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Isaías Brito. Estou mais uma vez aqui no canal do meu amigo, irmão em Cristo Jesus, Juan Carvalho. Desta vez para darmos sequência a uma série de estudo a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. Hoje, em específico, vamos falar sobre o Sola Gratia. Para começarmos a entender o que significa Sola Gratia, esse termo vem do latim sola, de somente, e gratia, de graça. Então fica somente graça, ou melhor dizendo, somente pela graça. Antes de entrarmos a fundo, mas de maneira resumida, o que significa graça, através do conceito histórico e bíblico, vamos falar um pouquinho qual era o pano de fundo a qual Martinho Lutero vivia quando ele levantou essa tese do Sola Gratia, dentre as suas 95 teses. Nesta época, a Igreja Católica Apostólica Romana pregava e difundia que, através de meios e esforços humanos, poderiam se alcançar a salvação. E dentre esses meios e esforços humanos haviam indulgências, peregrinações, martírios e tantas outras formas que ela dizia ser possível, através destes, alcançar a salvação, ou se achegar até Deus. E Martinho Lutero levanta essa bandeira para confrontar essas doutrinas heréticas, a qual eram levantadas pela igreja na época. Pouco antes de Martinho Lutero, ou melhor dizendo, bem antes de Martinho Lutero, no século V, Agostinho, o Santo Agostinho, como assim é conhecido, já levantava essa bandeira e proclamava o Sola Gratia, talvez não proferindo o Sola Gratia, mas dizendo que o homem só pode ser salvo pela graça, resgatando os fundamentos bíblicos e apostólicos. Nessa época já havia embates e confrontos a respeito desse conceito. Um fato histórico bem conhecido é o confronto que havia entre Agostinho e Pelágio, onde Pelágio dizia que a graça é apenas uma ajudadora na salvação do homem, quando Agostinho dizia que a graça é todo meio que faz e torna capaz o homem de alcançar a salvação. Mas Martinho Lutero levantou esse ponto do Sola Gratia, somente a graça. E para entendermos o que é graça, é um conceito bem simples e talvez bem difundido nas igrejas hoje. Graça significa favor não merecido. A gente pode encontrar talvez outras traduções, outras interpretações, mas todas podem ser resumidas nisso: favor não merecido. E o que é a graça de Deus, a qual Martinho Lutero batia sempre nessa tecla e pregava somente pela graça? A graça de Deus é o favor a qual nós não merecemos. E para entendermos e para fazer sentido esse conceito de Sola Gratia, primeiramente precisamos entender qual é a situação, qual é a condição do homem natural perante Deus, desde a queda de Adão. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir daí, isso cria uma base sólida para entendermos o que é graça de Deus. Paulo disse ali no capítulo 3, 23, como já dissemos, que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o homem, na situação de pecador, ele é merecedor de uma justiça divina. Ele é merecedor de condenação. E aí entra a graça de Deus para mudar essa situação. O que é a graça de Deus? O homem sendo merecedor de condenação, Deus não condena o homem. E não obstante de só não condenar o homem, Deus também concede salvação ao homem. Para deixarmos um pouco talvez mais claro, o homem deveria ir para o inferno. Deus não manda o homem para o inferno. E não obstante de só não mandar o homem para o inferno, Deus pega o homem e traz ele para o céu. Isso é graça. Deus concedendo ao homem um favor a qual ele não merece. Esse é um conceito e princípio básico de graça. Favor não merecido. Temos outros textos também, como por exemplo Romanos, capítulo 11, 6. Eu vou abrir aqui com os irmãos, se os irmãos quiserem abrir também para acompanhar. Romanos 11, 6 diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça.
No capítulo 11, Paulo falando ali a respeito do povo de Israel, o povo de Israel que se baseava nos princípios da lei e na justificação em muitos deles ainda, né? No entendimento de que o cumprimento da lei seria o meio qual eles se achegariam até Deus, o meio qual eles conseguiriam alcançar a sua salvação. Claro, deixando claro para não ter nenhum desentendimento, que muitos entendiam também que a fé a qual eles depositavam no Cristo que haveria de vir o salvava. Mas esse é um texto que fala, se é por obras, já não é pela graça. De outra maneira, a graça não seria graça. E este conceito, que às vezes é até mal entendido nas igrejas, não só mal entendido hoje, como também foi mal entendido na época de Lutero. Na época de Lutero podemos ouvir falar dos libertinos. Quem eram os libertinos? Eram pessoas alheias às escrituras, que tinham um entendimento superficial de graça e achavam que por meio da graça poderiam viver uma vida de qualquer maneira e assim seriam salvos. Eles eram conhecidos como os libertinos. Assim também hoje há na igreja aqueles que entendem e têm um entendimento errôneo da graça, aos dois pontos: aqueles que acham que a graça os dá liberdade para viver de qualquer maneira, e aqueles que não entendem de fato o que é a graça e como eu posso dizer, se carregam de fardos a qual eles não podem carregar. Existem outros versículos bíblicos também, como por exemplo Efésios capítulo 2. Vou abrir novamente com os irmãos aqui. Efésios capítulo 2, que vai dizer o seguinte. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Um conceito que já explanamos um pouco aqui, mas o conceito com base bíblica, mas o versículo bíblico já deixa bem claro também isso, que quando nós estávamos mortos em pecados e ofensas, Cristo nos resgatou, Ele nos ressuscitou e nos deu vida. E é dito no final do versículo, no último versículo que lemos, pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Ele está dizendo que todo esse processo da salvação pela graça por meio da fé é um dom de Deus. Tudo isso provém de Deus. Então, quando falamos de graça, estamos atribuindo toda a justiça, todo o mérito, toda a honra, toda a glória a Jesus Cristo, sabendo que o homem nada possui nas mãos. Irmãos, esse foi um vídeo bem resumido, mas podemos entender aqui o que dizia o Sola Gratia, uma das 95 teses a qual Martinho Lutero levantou naquele tempo. E isso é só, irmãos. Hoje tratamos sobre Sola Gratia, daremos sequência a essa série de estudos, falando ainda sobre Sola Fide, somente Cristo e somente a Deus seja a glória. Deus abençoe os irmãos. Se os irmãos gostaram, se inscrevam, curtam o vídeo e compartilhem. Deus abençoe.